Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre uma quarta revolução industrial. E para conversar sobre esse assunto, nós temos aqui o professor Gustavo Leitão, professor do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro da comissão de organização do workshop Indústria 4.0, Desafios e Perspectivas, que vai acontecer no próximo dia 10 na UFRN. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta, né? Já adiantei o tema ainda quarta, estamos às vésperas, né? Sim. Mas eu queria que a gente pudesse conversar a partir, antes de falar propriamente sobre a ideia do workshop, a ideia dessa indústria 4.0, de onde surgiu esse tema, né? A gente veio e termina resgatando a ideia das três revoluções industriais que antecederam, né, e talvez uma quarta por aí, mas eu queria que o senhor pudesse dizer, a partir de quando a gente pôde pensar esse conceito de indústria 4.0? Primeiramente, obrigado pelo convite, Bruno. Falando um pouquinho sobre esse tema, a indústria 4.0, é um tema muito recente, tá? Para se ter ideia, ele foi cunhado pela primeira vez em 2011, na Alemanha, na conferência de Hannover, onde criou-se um grupo para criar uma agenda para a indústria alemã. Uhum. E foi onde foi criado essa primeira vez esse termo, né? E ele se chamou Indústria 4.0 porque, de certa maneira, estava se provocando uma nova evolução, digamos assim, do setor produtivo. E como a gente teve no século XVIII a primeira revolução industrial, que foi justamente a revolução mecânica das máquinas a vapor e tudo isso. Em seguida, no século XIX, a gente teve a segunda revolução, que foi pela inserção da energia elétrica. Século depois, a próxima revolução foi a revolução da automação, onde a gente teve uma indústria mais automatizada, que foi a inserção de robôs e controles. Isso pós Segunda Guerra, né? Com a terceira revolução. Depois da década de 60, na verdade, em 1969, foi quando se impulsionou mais essa inserção da automação em si para a produtividade, na linha de produção, né? E mais recentemente, agora, né, nos anos 2000 e depois de 2010, a gente tem observado que a inserção de conceitos de digitalização, informatização de uma maneira mais massiva da indústria pode levar ela a um outro patamar. Então a ideia é que a gente ainda está às vésperas de uma quarta revolução. Se diz até que essa foi a primeira, a ideia é que essa parece ser a primeira revolução que foi, de certa maneira, prevista. A gente até não sabe se isso de fato vai se transformar numa revolução. Quando a gente olhar para trás, depois a gente vai poder olhar e saber se realmente isso revolucionou o conceito ou se foi uma evolução, né? Esse conceito é muito similar, mas de certa maneira a gente sabe que vai ter uma mudança de paradigma. Isso já está acontecendo, os países já estão se preocupando com isso e a gente entende que o Brasil precisa se preocupar também para não ficar para trás. Participar dessa agenda, né? Exatamente. Professor, a terceira revolução, né, como a gente colocou aqui, foi uma revolução industrial que se baseou em conhecimentos da ciência, conhecimentos da economia, né? Chegando à informática e às tecnologias da informação. Então, como pressupor que esses novos caminhos agora de uma indústria 4.0 não sejam uma evolução dessa terceira, mas sim a gente possa pensar em uma nova revolução, né? Isso é uma coisa que, como eu disse, o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer, mas o que a gente sabe é que vai haver uma mudança, principalmente porque hoje a gente tem um mundo cada vez mais interconectado, com a própria internet cada vez indo para um patamar mais massivo. Muitos dados estão sendo gerados, né, nessas indústrias e até então a gente não tinha tecnologia para usufruir disso. E essas tecnologias estão vindo, né? Estão vindo à tona. Muito rápidas, né? Muito rapidamente. Cada dia aparecem novas e novas tecnologias. E é por isso que a gente entende que a indústria vai se beneficiar disso em algum momento. E não tão longo, não tão longe, digamos. Não futuro tão ficcional, longe, digamos assim, exatamente. Né? Tão longe.
E a gente imagina que nesse cenário as indústrias serão mais competitivas, serão mais autônomas, elas reagirão de certa maneira mais automaticamente ao cenário externo, né? Porque hoje as indústrias de certa maneira já são automatizadas. Então o que se quer levar não é uma simples automação, é uma autonomia, é um conceito um pouco maior, que ela possa reagir ao meio ambiente externo inclusive, na verdade não só inclusive necessariamente, para que a gente possa, por exemplo, ter um produto cada vez mais customizado para a necessidade daqueles clientes específicos. Mais rápido na produção também? Mais rapidamente, mais personalizado e que ela reaja a cenários externos, econômicos, de capacidade de produtiva, seja de fornecimento de fornecedores, seja de mercado consumidor. Então, essas informações precisam chegar para automaticamente, de certa maneira, para a indústria processar isso e se regular, se ajustar para esse cenário. Entendi. Pensando do ponto de vista da indústria, não sei se o senhor concorda comigo, me parece que essas últimas gerações, né, a geração milênio e tal, é uma geração que, não que as outras não tivessem, obviamente o ser humano sempre teve sua experiência e por isso compra, vende, produz. Mas eu digo, me parece que é uma sociedade onde tem uma visão mais individualista e menos massiva do ponto de vista de, resumindo, eu quero uma experiência com a economia mais intensa. É isso que vem acontecendo e está dentro dessa logística aí da indústria 4.0 ou não? Sim, de certa maneira sim. As pessoas cada vez querem produtos mais específicos, elas querem algo mais personalizado. E quando você tem uma indústria de manufatura que faz produção em massa, isso sempre foi um desafio, né? Como você conseguir construir algo que seja personalizado, mas numa escala industrial. E esse desafio, como você falou, as pessoas estão cada vez querendo coisas mais customizadas e detalhadas e customizadas. Dentro dessa produção, queria contextualizar, não sei se já está na prática, mas a gente vê, por exemplo, em algumas culturas como a americana, casas. Hoje em dia a gente tem, até aqui em Natal, recentemente, um produto de uma universidade, um aluno fez uma impressora que a gente tem ideia de impressora que imprime papel, né? Mas uma impressora 3D que imprime no cimento e constrói pequenas casas. Mas nos Estados Unidos, casas já são construídas, né? Então, utensílios ou ferramentas dessa magnitude são reflexo dessa indústria 4.0? Talvez sejam insumos, ou seja, são tecnologias que venham a contribuir, de certa maneira, seja a parte que você falou de impressões e 3D e tudo, mas todas as outras tecnologias que a gente escuta muito falar hoje, como tecnologias de nuvem, Big Data, IoT. Então, essas tecnologias que estão vindo à tona, elas estão, na verdade, permitindo que essa transformação possa ocorrer. Então, de certa maneira, elas são o insumo que está motivando a robótica, a inteligência artificial é um dos grandes insumos. Tudo isso vem dessa terceira... o que a gente termina tentando didaticamente passar para quem está em casa, quase com a aula, né? Essa questão da terceira revolução da informática. Mas a gente sabe que de lá para cá, do acesso da informação e divulgação, até na internet 1.0, 2.0, 3.0, né, tem uma evolução do nosso uso na rede. Sim. Então, eu queria que o senhor pudesse dizer, essa revolução 4.0 é uma revolução que, por exemplo, a gente vai criar uma fusão entre o que é virtual e o que é real? É mais ou menos aí? Sim. Ou ainda não foi pensado nessa perspectiva? Sim, mas porque a inteligência artificial, na realidade, é uma inteligência computadorizada aumentada, né? Não, na verdade, a inteligência artificial é um conceito que permite que máquinas, computadores façam, digamos, não cálculos, mas façam atividades que são geralmente complexas o suficiente que nós humanos temos facilidades, mas nem sempre as máquinas têm essa facilidade, por exemplo, de reconhecer uma foto e dizer o que tem naquela foto. Se tem uma pessoa, se tem um mar. Isso é uma atividade muito fácil para nós humanos, mas para a máquina nem sempre é. Então, quando a gente precisa resolver um problema complexo como esse, que para nós é simples, mas para computadores não, a gente muitas vezes usa de tecnologias de inteligência artificial. Essas tecnologias já vêm sendo estudadas há muito tempo, certo? Desde a década de 60 que isso vem à tona e que as universidades e vários trabalhos vêm trabalhando isso. O problema é inserir isso no ambiente industrial.
porque até então isso não chegava na indústria. Né? É um conhecimento que ficava ali na academia, mas com a maturação e cada vez mais isso se popularizando com, por exemplo, deixando essas tecnologias acessíveis, cada vez mais acessíveis, a gente está aprendendo a fazer isso cada vez mais. Grandes players como Google, a IBM, têm fornecido isso pronto para uso. Estudos de caso com produtos, né? Exatamente. Aí agora é hora de inserir isso no ambiente industrial. Essa transformação a internet que a gente das coisas falando. é um reflexo disso? Né? A internet das coisas, assim como a inteligência artificial, é uma tecnologia que vai permitir, digamos assim, que a indústria 4.0 venha a existir. A internet das coisas é uma tecnologia que permitirá, de certa maneira, conectar não só computadores à rede, grande rede mundial de computadores, mas qualquer dispositivo. Carros, geladeiras. Carros, geladeiras, né? Eu venho escutando há muito tempo a geladeira, quando é que ela vai entrar na internet? Mas essa é a ideia por trás da internet das coisas. Mas se você levar para o mundo industrial, os dispositivos industriais, a ideia é que um dia eles estejam conectados na rede, e aí a gente chama internet industrial das coisas. Internet industrial das coisas. Que é uma variação. E qual a importância disso estar sendo gerido a partir de um curso universitário, por exemplo? Né? A gente às vezes acha que a academia está muito distante, mas como é que surgiu essa ideia desse evento? Então, a ideia do evento é justamente para levantar esse tema. A gente vem acompanhando o desdobrar desse tema pelo mundo. Então, cada vez mais tem sido debatido mais fortemente nas conferências nacionais e internacionais, e se tornou natural que a gente quisesse debater aqui também no nosso estado. E esse evento ele vem com esse intuito de levantar, digamos, trazer discussões ao redor desse tema para motivar futuras ações, desdobramentos desse evento. Então, o workshop vem com esse intuito de certa maneira, disseminar esse conhecimento e discutir, na verdade, trazer especialistas, trazer pessoas que possam nos contribuir com isso e começar a se articular para que se torne um tema de interesse, que a gente possa contribuir também, a academia possa contribuir também para que a gente consiga alcançar os benefícios. Ok, professor Gustavo, vou pedir com licença ao senhor, e vocês que estão em casa, a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando um pouco sobre esse conceito de indústria 4.0. Vai acontecer na UFRN um evento também. Você pode participar, a gente conversa já já sobre esse assunto. Voltamos no intervalo e a gente continua a conversar com o professor Gustavo Leitão, ele é professor do Instituto Metrópole Digital, vai promover no próximo dia 10 um workshop sobre indústria 4.0. E a pergunta que eu faço é: inscrições. Quando os temas são bem voltados para essa área, são complicados. Já se encerraram? Como é que estão, professor? A gente teve uma grata surpresa. A procura foi realmente bem acima do que a gente imaginava nesse primeiro momento. Teve uma procura bem alta e, de fato, as inscrições foram rapidamente encerradas. No entanto, a gente está fazendo o seguinte, está contando com a seguinte metodologia. As pessoas que se inscreveram, o evento é um evento gratuito, as pessoas que se inscreveram antecipadamente terão sua vaga reservada até às 8h30 no dia do evento. O horário do início, Isso, né? então você que não conseguiu fazer a inscrição por algum motivo, vá ao IMD cedo, chegue cedo, porque os inscritos que não compareceram, que não, porventura, não foram... Vai ter uma lista de espera, então? Vai ter uma lista de espera e a gente vai liberar por demanda, por ordem de chegada, nesse caso. Professor, tem dois sites, né? Nossa produção é industria40.imd.frn.br. Esse site é o do evento? Exatamente. O site do evento, se você quiser, está aparecendo aí no seu visor também, anote e tenha mais informações, né? Perfeito. Na próxima terça-feira, não é isso? Terça-feira, dia 10. As inscrições foram abertas em geral? Teve algum direcionamento para os alunos? Como é que foi feito isso inicialmente? As inscrições foram abertas para a comunidade como um todo. Foram inscrições gratuitas.
naturalmente os alunos, por estarem inseridos no contexto, acabam se interessando e fazendo mais rapidamente, mas não somente. A gente convidou representantes das indústrias do Estado, convidamos professores de outras instituições. Então, vai ser um evento que vai ter uma diversidade interessante de participantes. Pergunta, existe uma agenda brasileira para a indústria 4.0 do governo federal, né? Como é que surgiu essa agenda e a partir dela que surge então um evento como esse? Olha só, eu vou confessar uma coisa, foi uma grata surpresa, porque a agenda brasileira de indústria 4.0, ela foi lançada agora, em 2018, em março. A gente já estava começando, né, a organizar esse evento e casou como uma luva. Né? A Agenda Brasileira de Indústria 4.0 foi uma iniciativa do Ministério de Indústria, Comércio e Exterior e Serviços, né, que desde 2017 juntou 50 instituições para discutir o tema. E como saída, digamos assim, eles criaram uma agenda para o governo até 2020, começar a implementar, de certa maneira, estratégias para que o Brasil possa participar também desse novo mundo. E essa agenda está bem descrita hoje no site, que é o site industria40.gov.br. Indústria40.gov.br. Esse é o da Agenda Nacional. Do governo brasileiro, do Ministério. Interessante. E aí o que ele diz mais em relação a isso? Vai ter alguma ajuda para as instituições? Como é que funciona a parte do governo para essas instâncias estaduais, ou digamos assim? Já, é bastante recente, não sei se já existe algo com esse direcionamento, mas existe? Sim, existe. Assim, o que o Brasil percebeu é que se ele não tivesse uma agenda específica para esse tema, a gente iria, de certa maneira, ficar para trás na competitividade industrial, que é cada vez mais global. Então, criou-se essa agenda, que foi um resultado de um estudo. Então, assim, hoje, essa agenda ela trouxe algumas diretrizes, por exemplo, a divulgação desse conceito é uma das diretrizes, e o evento, um workshop como esse, casa exatamente nessa perspectiva. Né? O Brasil pretende também diminuir impostos, por exemplo, para a importação de equipamentos robóticos e coisas que possam trazer benefícios. O Brasil pretende diminuir esses impostos, até zerar alguns deles. Na agenda também tem a formação de professores do ensino técnico e tecnológico, então os IEFs terão, a ideia é que os professores sejam formados para nessa perspectiva também, né? E prática. Então, assim, tem uma extensa agenda, na verdade, tá? Para poder, de certa maneira, fazer isso. E, dentre essas coisas, tem sim incentivos para financiamento. Os bancos públicos, a ideia é que eles participem disso. Na agenda isso está descrito também, com taxas de juros mais acessíveis para quem estiver fazendo projetos nessa linha. E, além de taxas reduzidas, a parte de incentivo ao investimento nessas linhas. Tanto para a indústria quanto para a pesquisa também, universidades, a gente acredita que um desdobramento, como é muito recente, a gente acredita que um desdobramento disso será, no futuro, a abertura de editais com as linhas específicas para universidades também. A gente acredita que isso vai surgir uma grande oportunidade também para a pesquisa, porque a gente sabe que para a gente ter sucesso, a gente precisa unir esforços da academia, do governo e da indústria. Só para citar um dado aqui do último Fórum Econômico Mundial de 2016, diz que alguns países tiveram e ele faz um ranking da revolução industrial nos países, né? Na América do Sul, o Chile se destaca na 38ª posição, né? Obviamente de todos os países do mundo, e o Brasil fica lá embaixo, em 72 na posição do ranking, né? Atrás de países, inclusive da América do Sul, o Uruguai, América Central, Costa Rica e Colômbia. A importância de se discutir um tema como esse por isso, né? Porque a gente precisa crescer, né? Nessa economia industrial, na área industrial. Exatamente, Bruno. E
além desses dados que você observou, foi observado também que a competitividade do Brasil caiu muito. Ele saiu de 5º para 29º em 10 anos. Então, isso é muito preocupante, porque com um cenário cada vez mais global, a gente não pode chegar um momento que a gente fique muito para trás. Muito para trás. E as proporções continentais que poderiam ajudar podem atrapalhar, né? Exatamente. Por outro lado, o Brasil ele participa fortemente no PIB da América, digamos, latina como um todo. Ele é um país que tem uma escala continental e a gente entende que isso pode ser bom para que a gente consiga também bons resultados. Mas talvez isso também seja em função, ter alguma coisa da instabilidade, né? Política, ideológica, que a gente tem vivido nos últimos tempos. Professor, uma coisa curiosa, mas eu acho muito importante, é a questão da programação. Quando a gente pensa em um evento como esse, queria que o senhor pudesse dizer, vai acontecer em um dia só, é isso? Isso. Manhã e tarde, né? Como é que acontece a programação no turno da manhã? Tá, o evento ele será dia 10 de abril, na terça-feira. Será como o dia inteiro, das 8 às 18. E na parte da manhã, a gente está trazendo 2 convidados, né? 2 convidados. O primeiro convidado que vai fazer a primeira palestra, que será Desafios para a Indústria 4.0 no Brasil, é o Sérgio Soares, que é o diretor do Senai, da parte de Tecnologias de Informação, e professor associado da Federal de Pernambuco. Então, ele vem fazer essa palestra para a gente, é um conhecedor profundo desse tema. E teremos uma outra palestra ainda pela manhã, essa do Alfredo Ferraz, que é um professor da Universidade de São Paulo, da USP, que vem especialmente para esse evento também. E ele é autor do livro Automação em Sociedade, Quarta Revolução Industrial. Então, a gente trouxe o Alfredo para fazer uma palestra que é intitulada Contribuindo para a Indústria 4.0 no Brasil. Então, amanhã será focada nessas 2 palestras e, ao final, teremos uma mesa redonda onde esses 2 convidados participarão com a mediação do professor Ivonildo, que é o diretor do Instituto, né? Exatamente, e que vai abrir o debate sobre esse tema. Então, poderíamos dizer que os grandes nomes do Brasil estarão aqui sobre esse tema? Sim, muita presunção dizer. Mas um dos grandes estarão sim, com certeza aqui. E a programação à tarde, como é que foi pensada também? À tarde a gente vai começar justamente com uma reflexão sobre a UFRN, como ela está hoje e como ela pode ficar, como ela pode se alinhar a esse tema. O professor Pablo Alcina é um professor do Departamento de Engenharia de Computação da UFRN. Ele vai conduzir o que será um grande painel, onde a gente vai, de certa maneira, ver como nós estamos ou não alinhados a essa perspectiva. Então, vai fazer uma avaliação dos cursos de graduação, de mestrado, de especialização, o que é que a universidade tem que pode se alinhar com esse tema e vai trazer algumas como é que eu posso dizer, algumas propostas, inclusive, de alinhamento com esse tema. Outros cursos estarão presentes ou é uma ideia para o futuro? Por exemplo, curso de economia, administração, outras vertentes da área da academia que têm ligação direta com esse tema? Sim. São cursos diversos, na verdade, que estarão presentes. Não se limita a cursos, por exemplo, de engenharia. Né? Teremos representantes de cursos de diversas áreas, do conhecimento, seja a parte de engenharia e computação, elétrica, mecatrônica, a parte de produção, economia. Então, é um tema que tem chamado a atenção, sim, de vários setores e, nesse momento, vai fazer um apanhado justamente disso, no nosso contexto. Professor, é um primeiro workshop, né? Sim. A ideia é que possam ter outros encontros. Qual é a perspectiva para os próximos tempos, digamos assim, após esse evento? Exatamente. A gente espera que esse evento seja um evento indutor, que ele promova, digamos assim, outros eventos que possam vir a ocorrer no futuro. Então, a gente imagina que um evento como esse pode, de certa maneira, fomentar
outros e outras iniciativas sobre esse tema. A gente acredita que seja um primeiro grande evento para induzir isso aqui no nosso estado. Ok, professor, a gente agradece pela entrevista. Isso. Nosso programa termina aqui, mas se o senhor tiver algo a falar sobre o evento também, sinta-se à vontade. Eu gostaria de convidar todos os ouvintes a prestigiar o evento. A gente sabe que as inscrições, infelizmente, estão encerradas, mas a gente acredita que indo lá cedinho, a gente vai conseguir, com certeza, atender. E o evento acontece na terça-feira, 10 de abril, das 8 às 18 horas, no Instituto Metrópole Digital, que fica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E todos estão convidados, todos que tenham interesse nesse tema e queiram conhecer um pouquinho mais, estão convidados a participar. Ok, professor Gustavo, muito obrigado pela entrevista de hoje. Eu que agradeço. E você de casa, se ainda quiser aprender um pouco, né, ler sobre o tema, fica a dica industria40imd.frn.br ou industria40.gov.br. A gente se vê no próximo programa com mais uma edição do Educação em Pauta, ou então no nosso canal do YouTube, que lembrando agora, todas as exibições ou retransmissões do nosso programa encontram-se no canal do Campus EAD. A gente se vê na próxima semana. Até lá.